casa naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos e espinhos, cresceu e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu, por que a vós? Porque a mim dá conhecido os ministérios do reino dos céus, mas eles não é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aqueles que não têm, até o que têm, lhe será tirado. Por quê? Por isso, falou por parábolas. Porque ele vem, não vem, e ouvir, não ouve, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías,
sua vida, não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter lugar nenhum que você possa ir, só para a casa de Deus. E aquela semente, ninguém se plantou ela. Ela caiu no fruto, desceu e se parou por ali. Porque quando você está naquele lugar, ai, mas eu não vou fazer isso, porque Deus não se agrada. Isso tá certo, Deus não se agrada. Mas você faz coisa pior do que isso. Você fere uma pessoa e não pede perdão. Tipo assim, você chega na pessoa, você fere a pessoa é tipo um fruto seco. Você vira amiga dela e deixa ela feliz. Mas quando você machuca aquela pessoa, a pessoa tá com o coração ferido. Tem gente que você pede desculpa, ela diz que tá tudo bem. Mas ela guarda tudo aquilo pra você. Porque, tipo, tem muita gente que sofre, só que não quis fazer bem. A pessoa vê que você tá feliz. Nossa, fulano tá rindo, fulano tá bem. Mas fulano por dentro tá com o coração doendo, alguém magoou, amigos magoaram. Porque você acha que a vida tudo é amigo. Eu era cheia de amigas, mas eu mudei de escola. Foram pro shopping sem eu, começaram a falar mal de mim. Na escola, eu só brinco com as meninas, mas eu não sou amigas assim, eu sou só colegas. Eu falei pra elas, amizade não é aquela pessoa que quer levar você pro caminho do mal. E antes de eu aceitar Jesus, meu coração doía demais. Doía demais. Chegava a gente falava isso pra mim. Não sei por que você chora, isso é falsidade. Aí eu ficava, meu Deus, a pessoa não sabe o que eu tô passando. Só que aí quando chegava alguém chorando, eu fazia a mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa. E agora eu parei pra pensar o tanto que dói eu ferir uma pessoa. Às vezes eu faço brincando. Mas eu brinco com essas coisas, mas me dá no coração. Eu brinquei com a pessoa ali, xinguei ela, mas eu sentei no banco e comecei a ficar triste, me arrependendo das palavras que eu falei. Porque eu estava guardando mágoa de uma pessoa. E a minha raiva fez eu descontar em outra pessoa. E igual a gente é um fruto. A gente é uma sementinha, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai evoluindo. Só que tem fases que você tá bom, outras você tá ruim. Então, aquela semente, ela não foi plantada com amor e carinho. Ela caiu no fruto e foi evoluindo. E eu terminei de pregar minha parte. Se ele conseguir pregar até 15, ele sempre pedir ajuda, eu prego o resto. Ajuda. Não o resto inteiro, mas essa é a minha parte. Que eu deveria ter feito, que era pra me ter pregado da 11 até 15 e eu preguei da 1 até a Glória a 10. Deus. Irmão, essa noite aqui, os discípulos chegaram a Jesus e falaram, por que eles falam por parábolas? O Senhor respondeu, porque a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é listado. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas podem conhecer o reino de Deus. Muitas pessoas mundanas podem viver. Qualquer pessoa pode, se querer no seu coração. Mas isso não é listado no reino de Deus. Por quê? Porque você não busca, você não ora, você não cai de joelhos. Porque é listado conhecer. Porque a todos, meu Senhor, é dado. Pode passar qualquer pessoa. Pode passar um mendigo, um ladrão, um juiz. A todos eles é dado conhecer da palavra. Conhecer o que está pregado na Bíblia. Mas muitos deles não buscam, não oram. Por isso eles não
passear pelas ruas de ouro, meu Pai. É, Deus, é Lhe és verdade. dado conhecer, mas se não buscais, não entrarás no reino do Senhor. Aqui também diz, em Mateus 12, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Porque muitas vezes tem gente que não tem nada, tem gente que vai mal vestido, Sim, Deus. não tem dinheiro para ajudar na igreja. Mas todo dia, meu pai, mesmo chegando cansado do serviço, ele vai lá, faz o seu esforço por Deus, vai para a igreja, ora. Se precisar de qualquer coisa na igreja, ele ajuda, meu pai. Muitas vezes ele pode não ter nada, pode não ter coisas mundanas, pode não ter riquezas na terra, pode não ter carro, casa, pode não ter roupa de marca, mas uma coisa ele tem, ele faz a obra de Deus. Ele terá na sua vida, ele terá seu lugar guardado na glória eterna, em nome de Jesus. Porque ele faz a obra, ele busca, ele ora. Ele pode não ter nada dessas coisas no mundo, mas lá no céu ele terá seu lugar. Aquele que tem se dará. Tem muitos que têm carro, casa, sonhos, andando em carro cortado, tem roupa de igreja, vai para a igreja, mas fica de cara virada, fica mexendo no celular, fica falando mal de irmão, fica falando mal de pastor. Ele pode ter tudo aquilo aqui na terra, mas lá no céu ele não entrará. É forte. Recebe. O 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram mau grado com seus ouvidos. Nessa parte, muitos vêm as pessoas falando de Jesus, vão na igreja, vê a pregação do pastor, vê as pessoas orando, meu pai, ajudando um ao outro. Muitas pessoas ouvem falando bem de Jesus, ouvem falando de pastor, ouvem falando de irmã. Mas essas pessoas, muitas delas, podem ouvir o pastor falando uma palavra, mas essa pessoa não compreende porque está com o coração endurecido, está Quem fala brigado, essa pregadora, Deus? está brigado com o seu pastor, está brigado muitas vezes com os irmãos, Usa ele. muitas vezes não está focado na palavra do Senhor, está com o coração endurecido para a igreja e para a palavra do Senhor. Mas essa pessoa não vai entrar no reino do céu, porque está com o coração endurecido para o nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas fecham o olho para coisas, ajudar um irmão, ouvir a palavra do pastor, pedir desculpa por irmã, dar o perdão. Essas pessoas fingem que não veem e ignoram, porque o Senhor está tentando amolecer o coração de pedra deles e transformar em carne, meu pai. Porque essas pessoas de coração endurecido estão deixando de fazer a obra do Senhor para fazer a obra de si mesmo, de ficar brigado por irmão, Eita não pedir glória! uma desculpa, não dar o perdão, virar a cara para as pessoas da igreja. Enquanto as pessoas estão orando, estão pregando, a pessoa julga, em vez de ouvir a palavra do Senhor, em vez de dar um abraço de conforto no irmão, Fala, em vez Deus! de ajudar, Verdade, a Deus! pessoa fica com o coração endurecido. Sim, Deus! É forte! Irmãos, tem uma parte aqui que eu esqueci de falar. Que quando você tá
para a igreja agora, eu pergunto. Qual a principal virtude de um servo de Deus, de um crente, meu Pai? De um homem que está na casa do Senhor todo dia? Qual é a principal? Glória a Deus! Glória a Deus! Mas vos digo que é isso que ele falou, é a salvação. Mas primeiro, para você ter tudo isso que você almeja, você tem que cair de joelhos todo dia, meu Pai. Você tem que fazer a obra. Você tem que ajudar na igreja. Você tem que parar de ter esse coração de pedra, esse coração endurecido, para ter um coração de carne, um coração de Deus. O coração de Deus amoleceu. Jesus diz, Pai, para você ser um servo de Deus, primeiramente você tem que parar de almejar as coisas do mundo, parar de julgar, parar de virar a cara do Senhor na igreja. Primeiramente você tem que amolecer seu coração para Deus. Você tem que servir a Deus. Você tem que se ajoelhar, pedir perdão e agradecer pelos livramentos que Ele te dá a cada dia, pelas bênçãos que Ele te dá, meu Pai. Porque não é fácil. Porque também Jesus, Filho de Deus, Ele, por todos os nossos pecados que nós cometemos cada dia, e muitas vezes não pedimos perdão, Ele morreu naquela cruz do Calvário. Mas se você tem amor a Deus, você vai fazer a obra, você vai ser um servo de Deus, você vai parar de ter esse coração endurecido para Deus. Para você parar de ter esse coração endurecido, você tem que fazer a obra, você tem que servir a Deus. Porque se você quer entrar no reino do céu, você não tem que almejar as coisas mundâneas, ou brigas, ou virar a cara no principal da sua igreja. Você tem que orar, você tem que dar o perdão, você tem que amar quem está com você, tem que amar o seu irmão, a sua irmã, não ficar de cara virada e brigando. Você tem que fazer a obra. Até aqui, deu para entender a palavra que eu quis pregar, já terminei. Vou voltar para a nossa pregadora, Jaqueline. Eu vou falar um pouco da crítica. Que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ó, Quando você está machucado, está ferido, você entra para a igreja e você não muda, você só muda o jeito de ser. Mas quando você está ferido na igreja, que a gente chega, muita gente precisa de um abraço. Muita gente precisa de um abraço, de uma pergunta se você está bem. Porque a única pessoa precisa desabafar o que sente. E quando você está chorando, triste, você olha para Deus, para que isso? Por que Ele nos trouxe desse jeito? Mas você não vê o que você faz. E foi semeado nos pedregais, que eu ouvi falar que quando Deus fala contigo, Ele te recebe com a maior alegria. Você pode estar com o coração quebrado, com o coração com metade do coração virado para baixo, glória a Deus. com esse rachado, porque essa gravadora, mas eu tive a isso aqui. Irmãos me julgaram, olharam com cara feia, mas é porque o diabo, ele coloca seta na frente de nós. Vereadora, deixa eu pegar um trecho aí dessa parte. Segundo 20, né? Porém, foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Acabou de acontecer que muitos crentes aqui começaram a julgar, começaram a rir, engraçar, mas teve algum aqui que entendeu a palavra? Eu quero ver quem entendeu a palavra. Tem alguém que entendeu a palavra? O que você Porque entendeu, no irmão? coração endurecido eu falei, você julga, você ri, você demonstra como uma pregadora. Mas